Boa noite a todos. Por enquanto eu vou deixar ainda aqui na tela de espera e vou fazer aqui uma apresentação muito rápida a todos antes de iniciar o nosso webinar com o nosso convidado. Gostaria primeiramente de agradecer a presença de todos. Enquanto isso eu vou aguardar para ver se mais algumas pessoas vão entrando na sala, para elas não perderem o início da apresentação. Aqui quem fala é o professor Daniel. Sou professor do curso de Fisioterapia da Universidade Federal do Triângulo Mineiro, em Uberaba, Minas Gerais. Eu gostaria, por favor, que os presentes sinalizassem aqui no chat para mim, rapidamente, de onde são, né, se são estudantes ou não, de qual curso são, só para que a gente já faça um levantamento bem rápido a respeito de qual é o nosso público-alvo. Então, bem rapidamente, coloquem aí no chat se são estudantes e de qual curso são, de qual instituição, ou se são profissionais também, coloquem qual a área de atuação, só para que a gente tenha uma ideia, né, do perfil aqui do nosso grupo, que isso pode ajudar na direção de alguns assuntos que nós vamos discutir. Aqui é a Mariângela, da UNAERP, de Ribeirão Preto, curso de Fisioterapia. Vamos usando aí, por favor, o chat, enquanto eu vou fazendo a apresentação aqui. Uma boa noite a todos, sejam bem-vindos. Um grande prazer que a Liga Acadêmica de Saúde Esportiva, ela recebe a todos para desenvolver mais um webinar dentro de uma série que nós estamos desenvolvendo desde a última semana e que pretendemos continuar nas próximas semanas. A Liga Acadêmica de Saúde Esportiva, ela é uma liga de caráter multiprofissional, ela envolve não só o curso de fisioterapia, mas também outros cursos da área da saúde, da Universidade Federal do Triângulo Mineiro, incluindo os cursos de educação física, nutrição, psicologia, e também podendo ser estendida para outros cursos da área da saúde que ainda não fazem parte, né, que ainda não têm acadêmicos, né, dentro da liga, mas que tem a oferta de vagas para esses cursos. Então, é uma liga multiprofissional. O tema de hoje, embora ele seja um pouco mais voltado para a área de fisioterapia, porque ele vai falar um pouco mais sobre a atuação da SONAF, que é a Sociedade Nacional de Fisioterapia Esportiva, e a relação que a entidade tem com as ligas acadêmicas, eu penso que é um tema que ele fomenta uma discussão que ela pode ser extrapolada também para outros cursos. Então, eu vejo aqui que temos, na sua maioria, graduandos em fisioterapia, mas também temos profissionais ou graduandos em educação física, não só de Uberaba, mas também de outras regiões do país, do estado de São Paulo, Pernambuco, estado de São Paulo também, temos uma acadêmica do curso de terapia ocupacional, então acho muito válido que a gente tenha aí uma participação ampla, difusa, de estudantes e profissionais de diferentes áreas. Então eu gostaria de agradecer, né, a participação de todos. Vou deixar aqui minha câmera habilitada também, antes de fazer um agradecimento em especial para o Rafael, que a gente aceitou o nosso convite, né, em colaborar aqui conosco, o professor Rafael Martins Oliveira, especialista em apoio pelo SET Unifesp, que é o nosso centro de excelência da área de fisioterapia esportiva e traumatologia do esporte, membro especialista da SONAF, diretor nacional da SONAF, membro do Comitê Paralímpico Brasileiro, do Comitê Olímpico Brasileiro, proprietário de clínicas de fisioterapia e performance na cidade de São Paulo. Também fez parte e desenvolveu trabalhos importantes na Associação Brasileira de Natação, na CBDA, na Confederação Brasileira de Desportos Aquáticos, e também teve uma experiência bastante interessante e duradoura, né, no Esporte Clube Corinthians Paulista. Não sou corintiano, mas eu tenho certeza que nós temos aqui na plateia metade, talvez, das pessoas, ou quase, são corintianas. Então, Rafael, mais uma vez eu queria te agradecer muito pela participação aqui conosco, pelo aceite em fazer esse bate-papo aqui conosco. Só deixar também bem claro para todos os presentes que a ideia nossa é fazer um webinar um pouco mais informal,
né? A gente vai fazer um bate-papo mesmo, algumas perguntas, trocar ideias, compartilhar conhecimentos, e eu espero muito que com esse bate-papo, né, que o Rafael ele vai aí proporcionar para nós, que cada um saia com uma ideia consolidada, com algo novo, reflita a respeito, principalmente sobre o papel das ligas acadêmicas. Então, é um assunto até um pouco provocativo, né, de certa forma, porque ele nos faz pensar sobre o que nós fazemos dentro de uma liga acadêmica, né, e o quanto uma liga acadêmica pode ser importante para direcionar algumas ações, no caso nosso, dentro da área de saúde do atleta, né, seja na fisioterapia esportiva, seja na área da terapia ocupacional, da psicologia, da educação física, voltada ao esporte, voltada à saúde do atleta, né, principalmente nos seus aspectos de promoção da saúde. Então, a gente vai estar conversando um pouquinho sobre isso. Primeiramente, eu queria deixar Rafael bastante à vontade para falar um pouquinho sobre a sua formação, contar um pouquinho para nós, Rafael, para quem não conhece, eventualmente conhece, contar um pouquinho das suas origens, sua formação, para a gente começar a conversar um pouquinho sobre o assunto e disparar depois uma sequência de assuntos. Enquanto a gente está fazendo esse bate-papo, eu pediria aí para os ouvintes, caso queiram fazer alguma pergunta, para utilizarem o chat, né, para direcionar essas perguntas que, ao longo da conversa, ou no final, né, num outro momento aqui da nossa conversa, a gente vai direcionando esses assuntos para o Rafael responder aqui para nós, tá bom? Rafael, fica à vontade, tá? A fala é sua, estamos em Beleza. casa. Estamos em casa. Daniel, primeiramente aí mais uma vez obrigado pelo convite, por eu estar podendo compartilhar um pouquinho com essa galera aí, um pouco da minha experiência profissional, né, um pouco da minha história. Eu acho que isso, fico muito honrado, né, pessoal, quando alguém me chama para contar um pouco do que é essa história, assim, acho que isso é legal, eu fico feliz, de verdade. E como o Daniel comentou, né, a minha história começou muito antes da época da faculdade, porque eu fui atleta de handball e, como todo esportista, me machuquei e lembro que eu tive uma lesão no meu pé, uma entorse, né, bem comum, acho que eu tinha uns 15 anos, eu lembro que eu estava no primeiro colegial e eu era atleta de federação, de clube, né, jogava Campeonato Paulista, Campeonato Brasileiro, essas coisas, tive uma vivência legal vários anos ali da minha vida nessa questão do esporte de alto rendimento. E aí eu me lembro que eu me machuquei e tive essa entorse, me levaram para o hospital, imobilizaram, colocaram uma tala engessada, né? E aí no dia seguinte eu fui no médico do clube. Cheguei no médico do clube, ele olhou meu raio-x e falou: ó, você não tem fratura. Então, para quem não tem fratura, né? Ele falou assim: atleta não usa gesso. Eu lembro dessa fala. Ele falou para mim: atleta não usa gesso. Você vai tirar isso aqui? Chamou a enfermeira, ó, tira essa tala aqui. E falou para mim: você vai agora naquela sala ali, você vai fazer fisioterapia. Eu falei: tá bom, né? Cheguei lá, olhei, entrei, começaram a me atender, mexer no meu pé. E aí eu lembro que olhei aquilo e falei: caramba, isso aqui é legal, né? Daí eu voltei para fazer outras sessões, porque assim, logo nas primeiras, acho que segunda, terceira sessão, eu virei para mim, Daniel, eu falei assim: cara, é isso que eu quero ser quando crescer. Porque tinham vários atletas de outras modalidades, todos fazendo tratamento, né? Todo mundo junto ali. Então eu via atleta fazendo exercício, fazia movimento e tal, e aí foi. E foi muito bacana, porque eu joguei, né, um pouco do esporte de alto rendimento até o meu segundo ano de faculdade. E quando eu parei de jogar, eu lembro que eu comecei a fazer estágio com essa turma aí. E para você ter ideia, né, como o mundo é redondo, né, como todos sabem, e gira rápido, esse médico que me atendeu, ele hoje é meu paciente. Então, e me manda muito paciente também, porque ele é um ortopedista, um cirurgião de joelho, né? Então, assim, a minha história com a fisioterapia começou quando eu tinha 15 anos e eu estava no primeiro colegial e falei: cara, é isso que eu quero fazer. Eu lembro que eu estava começando o ensino médio com um técnico em informática.
Eu lembro que, sabe, concluí, inclusive, meus amigos brincam comigo pra caramba, falam, pô, você não sabe nem ligar o computador direito, sofro para montar umas apresentações, mas é eles... e aí eu sei que sempre não tinha a opção, né, a segunda alternativa, que é uma outra coisa que eu sempre falo, né. Eu brinco assim, às vezes o que nos mata é o plano B. Então, por que o plano B? Porque eu lembro que quando eu tinha que fazer a alternativa do segundo curso, que os vestibulares sempre pedem, eu não conseguia colocar outro curso. Eu falava, cara, é só esse, né? Não tem como. Eu ficava pensando assim, caramba, eu vou fazer isso pro resto da minha vida, como que eu vou colocar essa segunda opção, né? Tipo, falei, não, na minha cabeça isso não funcionava. E aí, Daniel, para quem não sabe, né, eu sou de Guarulhos, moro em Guarulhos, eu resido em Guarulhos, eu fui atleta de Guarulhos, a minha clínica é em Guarulhos, é Estabilitar, então a minha história começou aqui. Eu falo isso porque, assim, às vezes as pessoas, né, moram em lugares um pouco mais afastados, cidades menores e tal, e às vezes já coloca uma barreira, né, começa a colocar alguns limites. E eu tenho vários amigos aí que vieram de cidades muito menores, muito mais longe, né, muito mais distantes, e, então isso também não é um empecilho para ninguém. E eu me graduei na Universidade de Guarulhos, né, uma instituição privada que tem aqui, e aí eu brincava, né, que eu queria só trabalhar com esporte, eu sempre fui obcecado por trabalhar com esporte. Então eu fazia estágio, esse estágio que eu falei, onde eu comecei, né, onde eu conheci a fisioterapia, era um estágio gratuito, né, porque era dentro de uma prefeitura, era um estágio de observação, era uma coisa bem informal, assim, mas foi, de acordo com o meu comprometimento, a coisa foi encorpando, né. Depois eu mantive esse estágio até o final da minha graduação lá, mas eu comecei a ter outros links com outras instituições. Então, eu fiz um tempo estágio com o Zé Lera, que hoje está acho que na Tailândia, na Portuguesa, ele era o fisioterapeuta lá, e aí foi o meu primeiro contato com o futebol, né, já com futebol profissional, futebol base. E aí eu lembro que quando eu estava no meu... Em 2007 foi quando eu comecei a minha história com o Corinthians, que eu comecei lá como estagiário, né? Então às vezes as pessoas falam para mim assim, mas como que foi, né? Como que você entrou e tal? Pô, cara, eu mandei currículo. Foi assim, eu mandei um currículo e achei que ia ser mais um estágio de graça, e aí me chamaram para fazer esse bate-papo, para ir lá, e aí eu fui, tomei uma baita canseira, primeiro dia, não me atenderam, fiquei lá umas 2 horas esperando e fui embora. Aí passou uma semana, por aí o cara me ligou e falou, Rafael, que é do Corinthians, você não tem mais interesse na vaga? Eu falei, não, tenho, mas eu estive aí e ninguém me atendeu. Eu fiquei esperando e acho que você estava em reunião e tal. E ele falou, não, então volta aqui para a gente conversar. Eu lembro que eu fui lá para a gente conversar e ele... Quando eu cheguei na sala, dessa vez eu entrei no clube, que a primeira vez eu fiquei na portaria, né, na catraca. Aí, quando eu entrei na sala, ele falou para mim assim, eu cheguei lá, a secretária falou, ele acabou de entrar em reunião. Eu falei, ixi, tudo de novo, né? Foi o mesmo papo da outra vez. Aí, ele pegou aí ela falou, dá seu telefone aí, pode dar uma volta pelo clube. Eu lembro que eu vi que quando eu cheguei era um dia de manhã, tava tendo treino da natação, piscina com um monte de atleta, eu fui lá até a piscina. Aí eu olhei, comecei a olhar, assim, o treino me ligou, pode vir aqui, eu me lembro que ele me atendeu no balcão. Falou assim, eu vi seu currículo, eu vi que você já tem uma experiência, tá, não sei o que, a nossa vaga de estágio aqui é de tal a tal hora, blá, blá, blá. Aí ele virou pra mim e falou, quanto você quer ganhar? Falei, como assim, né, achei que ia vir fazer estágio de graça aqui, e aí eu falei, não sei, eu falei pra ele, não sei quanto que eu quero ganhar. E tal, e aí ele me ajudou, aí ele falou a carga horária, eu lembro que eu tinha um estágio que eu estava fazendo, tinha começado uma bateria de estágio lá 2 meses, lá, que ia durar 2 meses, e aí batia os horários, só na segunda-feira que eu não tinha estágio. Aí ele falou assim, então você vai fazer o seguinte, você vai... Eu falei, mas eu tô fazendo estágio. Ele falou, não tem problema. Ele falou, na segunda-feira você vem, fica o período da tarde inteiro, de terça a sexta você sai do seu estágio e vem pra cá. Eu lembro que eu chegava bem no final do dia, assim, chegava quase 17h30, 18 horas,
e ficava até às 20 horas, que era o horário que o departamento fechava. E foi assim meu começo. E aí, fui ralando lá e tal. Tive um baita amigo que foi meu chefe lá, o Dennis Smith, que é um cara que é meu amigão até hoje. Tenho o privilégio de ser amigo dos caras que me ensinaram, então isso é uma honra. Isso é uma dica que eu dou também. E é muito legal, porque eles sempre também estão, quando eu estou falando, eles sempre estão, assim, na primeira fileira escutando, eu sinto lisonjeado. E aí, acabou que eu fui ficando, né? Fui ficando, mas sempre tive um carinho especial pro esporte olímpico, né? Então, a natação do clube estava em crescimento, a questão do futebol, né, tem os aspectos muito políticos, como em tudo na vida, então, mas era uma questão mesmo de afinidade, eu comecei a me interessar muito pela natação, a natação começou a ter muito resultado, a gente começou a crescer, aí eu bolei um projeto com a natação lá no clube, um projeto para ter um trabalho da fisioterapia bem participativo, né, com um programa de prevenção, aquilo que dita, que manda a regra, né? E aí, Daniel, foi muito legal, porque esse trabalho começou e foi uma coisa que eu fiquei muito surpreso, na verdade, porque eu comecei a fazer um trabalho, desenvolver um programa de prevenção, a gente desenvolver uma estratégia, uma correlação com a preparação física, né? Então, assim, como você comentou, né, dos demais profissionais da área da área da saúde, né, que podem estar aqui, assim, é o que eu falo, eu me relaciono muito com essa galera, né, os demais, então, médico, fisioterapeuta, preparador físico, técnico, auxiliar técnico, então a gente, nutricionista, biomecânico, psicólogo, né, então eu tenho uma relação muito boa com essa turma. E aí, a gente desenvolveu esse projeto, começou esse projeto e deu muito certo. O clube estava numa ascensão bem grande com a natação. Eu lembro que um ano depois que eu comecei esse trabalho, eu já estava indo para o meu primeiro mundial já com a seleção brasileira, que foi em 2013. Foi o Mundial de Dubai. O pessoal até brinca, fala, pô, você começou mal, né? A gente sempre começa indo para um sul-americano ali na Argentina, tá? Você começou logo no Mundial em Dubai, né? Eles falam pra mim, eles ou sempre meus amigos que trabalhavam junto, assim, que a gente trabalha junto, falar isso. E aí foi indo. Fiquei no clube até o final de 2016, aí eu saí de lá com uma proposta do Comitê Paralímpico, que a seleção paralímpica ela é permanente, mas aí desde 2014 eu já faço parte do grupo de fisioterapeutas do COB, do Comitê Olímpico Brasileiro, né? Onde fiquei alguns anos à frente, né, junto com a natação olímpica, e no meio do caminho aí também comecei a cuidar da ginástica, comecei a cuidar da canoagem, né, com as ações time Brasil, a gente atende todas as demandas, então várias modalidades, é muito legal. Um dia você está às vezes acompanhando o tiro, outro dia você está acompanhando o tênis de mesa, outro dia você está no atletismo, sabe? Você volta para a vila, você tem um atleta da equitação, sabe? Então, assim, é muito bacana isso. E por eu ter trabalhado num clube, né, que me deu muita base, então lá não é um clube que só tem esporte ou futebol, tem esporte olímpico também, os esportes amadores, né? Então tem vôlei, tem basquete, tem handebol, tem futsal, tinha na época, teve um boom do MMA com o Anderson Silva lá no Corinthians, né? Então tinha esportes de luta, né? Tinha o judô que era muito forte, com a família Shibana, que começou lá, hoje ainda integram a seleção brasileira. Então, assim, isso foi muito legal. Futebol americano, futebol feminino. Então, assim, foi uma baita escola para mim, essa diversidade de esportes, modalidades, categoria, tipo, tanto sub-11, 13 do futebol, até um profissional, até um master, né? Então, isso me deu muito lastro, assim, eu falo que eu sou um privilegiado porque me deu muito conhecimento, muita expertise mesmo, e não, às vezes, uma visão viciosa para aquela modalidade que a gente atua, né? Então, assim, às vezes, mas natação, por exemplo, mas comecei num clube que era futebol, tinha muito, né? Então, assim,
É bem legal isso, eu acho que isso é uma das coisas que a gente precisa estar muito atento, né, porque às vezes a gente começa a ficar muito num caminho ali, num trajeto, e acaba esquecendo um pouco. Então, principalmente para essa galera aí que está na graduação, que está saindo, por mais que a gente goste de determinadas modalidades, a gente também tem que ter um link, né? Porque, por exemplo, eu atendo algumas modalidades com as seleções e tal, mas, por exemplo, no meu consultório aqui, eu atendo muito corredor, atendo muito triatleta, atendo cara que joga tênis, né? O futebolista do final de semana. Então, assim, a gente tem que estar bem antenado para não ficar só com um olho ali, né? E quando a gente fala do guarda-chuva do esporte, né, Daniel, você vê como ele o leque é um leque absurdo, né, de abordagem clínica, de mercado de trabalho. Então, assim, a dúvida de vocês era a dúvida que eu tinha, que o Daniel tinha, né? Tipo, o pessoal falava para mim assim, você vai fazer fisioterapia, você faz fisioterapia, né? Eu faço. A pessoa, né, tipo, falava, tipo, fazia umas caras, assim, tipo, putz. Então esse foi o meu começo, assim. Esse aí foi o meu começo. Muito legal, Rafael. Bom que acho que você conseguiu dar uma boa visão geral, questões que que foram importantes, né, na sua formação e que com certeza continuam sendo importantes na formação de qualquer profissional, independente da área. Está puxando um pouco mais aí para o lado da fisioterapia. Essas inquietações, essas angústias, esses desafios, eles fazem parte da formação de qualquer profissional. Claro que existem realidades de mercado diferentes para algumas profissões, da cidade, da região, né? Mas essas dificuldades, elas existem, elas são naturais. Acho bem legal você trazer essas questões, porque nós temos aqui, certamente, a maioria do nosso público formado por acadêmicos, né? Então, são pessoas que estão em processo de formação, e é muito importante ter esse relato dos profissionais que estão atuando na área, para mostrar que eles também passaram por isso, né? Por mais que eles estejam em uma outra fase, em um outro momento, talvez com uma carreira consolidada, né, mais estável, bastante satisfeitos, né, com a sua atuação, e a gente consegue perceber, né, conforme você vai falando, quanto você parece realmente motivado, né, e contente com o que você conseguiu, com os desafios que você superou, né, nesse caminho. Claro que sempre buscando algo melhor, sempre buscando crescer profissionalmente, mas você não chegou, né, nesse momento, né, na situação que você está nesse momento, à toa, né? Isso foi todo um fruto de um trabalho, de um esforço, de um empenho que você certamente demonstrou na sua trajetória. E acho que você deixou uma dica interessante aqui para os nossos graduandos, né? Que por mais que você não tenha a perspectiva de talvez ter um trabalho, um estágio remunerado, é sempre bom você saber responder quanto você quer ganhar, né? Quando te perguntarem isso, né, Rafael? Você tem que estar com essa resposta na ponta da língua, né? Para não ser pego de surpresa, né? Com É certeza. importante. Não, como você comentou, né? Eu ainda dá para pimentar um pouco mais essa história e quem me conhece sabe, né? Sabe da minha origem e tal. É o que você falou, às vezes a gente está num momento mais consolidado da carreira, né? Que também tem desafios, que também tem sonhos, que acho que o dia que isso acabar, ferrou, né? Mas assim, mas o que eu tenho algo engraçado, né, para compartilhar é que assim, eu era bolsista na minha faculdade, né? Eu jogava pela faculdade, era bolsista, fazia estágio não remunerado, né? Até grande parte da faculdade, porque eu procurava acompanhar profissionais bons, né? Eu tinha aquela ideia assim, poxa, se eu atender naquele lugar para ganhar uma remuneração X, né, que era pouquinho também, não vai resolver meu problema e eu ainda não vou aprender nada. Então, eu já tinha um pouco essa visão, só que pagar esse preço era alto para mim, né? Porque eu tinha uma família que não tinha condições, assim, de me sustentar. Então, desde os meus 14, 15 anos, eu já tinha ajuda de custo por causa do esporte, né? Como atleta e tal. Tinha bolsa no colégio, porque eu vim de uma escola estadual também. Então, eu estudava num colégio particular porque eu era bolsista, por causa do esporte. Então, eu brinco assim, o esporte me colocou num lugar que eu jamais. Então, eu sou um cara super fã do esporte, né? E vejo como um pilar necessário para toda a sociedade.
E aí eu lembro que, assim, na época do colégio, eu lembro que o preço da mensalidade do meu colégio, né, que eu estudava, eu era bolsista, eu lembro que era o salário do meu pai, o valor do salário do meu pai, né? Então, assim, foram momentos que eu usava uniforme emprestado, né? Tinha que parcelar o material didático, o material apostilado lá, como pode ser a realidade de muitos que estão nos ouvindo e tal. Mas, e aí na faculdade eu lembro que tinha que ganhar dinheiro, né? O que eu ia fazer? Aí eu fazia recreação de festa infantil. E, e era um barato, né? Porque a gente se divertia com tudo, né? E aí eu sempre tive um pouco dessa visão, tipo, empreendedora, assim, sei lá se poderia falar isso, mas eu trabalhava para os outros, mas daqui a pouco falava, não, meu, a gente quer que você venha, não, eu falei, não, mas é só ligar, falar que eu venho, tal, que eu venho, né? Não, quero negociar direto com você, não sei o quê, não sei o quê. Aí eu lembro que eu tinha dois amigos, né, que faziam um trio, a gente fazia, que era trabalho junto, né, aquele triozinho da faculdade, da sala, só panela, né, eu tinha minha panela, como todo mundo aí tem, e aí eu lembro que um dia eu falei para um amigo meu dessa panela, falei, meu, você não sabe, eu vou ter uma festa aí, eu preciso de um cara, eu ia com um macacão colorido, com um chapéu, tipo, meio de coringa, assim, de bobo da corte, assim, bobo da corte, não de coringa, de bobo da corte. Aí eu falei pra ele assim, só que eu preciso de um palhaço. Ele falou, ah, demorou, eu vou. Falei, você tem que ficar com a roupa de palhaço. Ele falou, eu vou. Daqui a pouco esse cara me sai do banheiro com a roupa de palhaço, a criançada correndo. E ele, tipo, correndo atrás. Falei, nossa, ele tá assustando a criançada, né? Aí daqui a pouco passou um pouco, volta, ele correndo, a criançada toda atrás dele. Eu falei, ufa! Deu certo. E aí, o segundo, né, o terceiro componente do nosso trio também, a gente sempre, aí às vezes precisava de uma terceira pessoa, que era às vezes assim, o cara servia a coxinha, sabe, da festa. Falava, meu, e aí, vamos? Aí ele ia também, aí ia nós três. Então, tipo assim, a gente se divertia pra caramba, mas ajudava, porque a gente ganhava um dinheirinho da semana ali, de fazer aquelas coisas básicas mesmo. E aí, só para vocês terem ideia, né, como é a vida, esses dois caras ainda depois eu comecei a fazer estágio no Corinthians, aí um começou a trabalhar lá, o outro começou a trabalhar lá, e eu saí de lá depois de 10 anos quase de história dentro do clube, e os dois ainda permanecem lá, entendeu? Então, assim, a gente era um trio que da mesma sala de uma universidade privada, né? A gente, os três trabalhando num baita clube, né? Um baita clube de futebol. Então, essas parcerias aí que a gente faz na faculdade, elas podem ser muito mais duradouras do que a gente imagina, né? E essa história é uma parte engraçada, assim, que uma vez tinha uma matéria numa revista minha, um paciente estava aqui na clínica lendo, ele, aqui, você fez festa infantil, isso que eu falei, bichão, a gente olha agora, né, não sabe a caminhada que às vezes foi, e eu gosto de contar isso, eu conto isso com muita alegria, porque eu consigo olhar para trás e ver o quanto aquilo foi importante para mim, sabe, como pessoa, como ser humano, como isso, mas Rafa, isso aí vai falar o quê? Que isso aí te ajuda hoje? Eu falo, me ajuda. Com certeza isso me ajuda hoje no profissional que eu sou, assim, isso aí eu não tenho dúvida mesmo. Com certeza, Rafa. Acho que essa história que você está contando é uma história que, com certeza, muitos profissionais, lógico, com as suas particularidades, mas também teriam, né, uma história com algumas características parecidas com essa, né, que fazem parte realmente da nossa. Eu acho que é importante você colocar isso para que as pessoas que estão aqui nos ouvindo nesse momento, além de se dar com alguns pontos, né, que eu acho que isso é uma história que realmente envolve similaridades com a vida de cada um, né, a gente passa aí por uma série de situações de dificuldade e acaba tendo que realmente ser muito criativo, né, para conseguir superar essas adversidades e você, né, mais à frente consegue perceber a importância que isso teve na sua formação, na sua vida, não só profissionalmente, mas em termos de formação humana,
humana, caráter, né? Profissionalismo, enfim, acho que isso é muito importante. Rafa, eu queria trazer agora a nossa conversa um pouquinho mais para os dias atuais, né? Uhum. Mas ainda voltado muito à profissão. E eu acho que acaba sendo inevitável, né, a gente não pensar no momento que nós estamos vivendo hoje, né? Em nível mundial, não é uma situação exclusiva do nosso país, embora nesse momento nós estejamos aí num cenário de destaque, né, do ponto de vista negativo a respeito dessa questão. Eu queria saber um pouquinho de você, Rafa, em relação a essa questão, né, dessa pandemia que nós estamos vivendo, quanto isso, de uma certa forma, afeta, né, te afeta do ponto de vista pessoal e também profissional, né? Você comentou aí de você é proprietário de duas clínicas em Guarulhos, então, fora isso, você desenvolve outras atividades, outras ações extraclínica, né, no âmbito profissional. Então, como é que está acontecendo essa questão com você? O que você poderia falar para nós em relação a isso? Putz, esse momento ímpar, né, que a gente está vivendo como humanidade, acho que eu estava no Carnaval na Itália com a seleção, a gente chegou lá para participar de uma Copa do Mundo, isso era com a seleção paralímpica. Voltamos no dia seguinte, porque foi um momento que deu o boom das primeiras 7 mortes na Itália, né? Então, assim, esse era um ano chave, porque tinha Jogos Olímpicos e Jogos Paralímpicos de Tóquio, né, 2020, que epicamente foi adiado em um ano, porque houveram 3 edições dos Jogos Olímpicos, né, que não aconteceram. Essas 3 edições estavam dentro da Primeira e da Segunda Guerra Mundial. Então, assim, olha o peso que essa pandemia tem, né? E aí aí voltamos, uns dias depois eu ia para o Marrocos para a última seletiva do karatê, né? Karatê olímpico, com o Comitê Olímpico, time Brasil. E aí dessa competição a gente já nem embarcou, já foi cancelado. E daí por diante já foi cancelando todo o calendário. Então, assim, a gente está tendo, do ponto de vista profissional, Rafael, no esporte de alto rendimento, a gente está tendo que readequar tudo. Estamos trabalhando com os atletas de forma online, orientação para fazer exercícios, atividades em casa, atleta começando a ter um monte de queixa, de dores assim, sem grandes motivos, né? Porque o cara fala, não, eu fui mexer no sofá, travei a cervical. Então, a gente está bolando essa estratégia, aí vários lugares do mundo já abriram, então o atleta já está vendo os seus adversários treinando de forma normal e ele está ainda em isolamento social, né? Atletas do time Brasil, assim, discussões para ver se opera ou não opera, porque até os Jogos Olímpicos sendo em 2020, o cara ainda tinha condições e tinha pouco tempo, mas e agora? Será que ele aguenta mais um ciclo adiado, né? Mais um ano de adiamento? Então, pensando na esfera esporte profissional, tá complexo, tá bem complexo, né? Como nada diferente das demais. Então, assim, eu tenho a Estabilitar, que é uma clínica aqui em Guarulhos, onde a gente está atendendo 20% da demanda, né? E, então, num momento complexo, um momento difícil, onde a população tem medo, então a população não está sendo instruída, as estatísticas são muito questionáveis, né? Porque a gente não vê confiança e realidade em nada. Então, assim, você não sabe. Aí tem a Termo Esporte. A Termo Esporte eu tenho uma sócia na Termo Esporte, que é a doutora Ana Carolina Corte. A Termo Esporte é só para falar sobre termografia, onde a gente ministra esse curso há uns 4 anos, né? E foi uma das coisas muito legais, assim, que, como eu falo, né, a gente tem que estar sempre preparado. A gente estava há 10 meses desenhando esse curso no formato online, né? E a gente ia lançar ele na virada do ano, aí virada do ano a gente teve um probleminha com um conteúdo por causa do site que é a Hotmart, que é onde hospeda o conteúdo digital e tal, e aí falamos, não, vamos, então tá tudo certo, mas vamos disparar a primeira turma online em pós-carnaval, né? O que era pós-carnaval? Era coronavírus. Até o pessoal falou, pô, vocês não fizeram? Eu falei, não, que nada, porque tem questionário que a gente já estava monitorando os alunos, a galera que já tinha feito o nosso curso, né? Porque é um curso que já existia de forma presencial.
Então, o primeiro questionário que a gente direcionou para os nossos alunos do curso presencial, ele foi há 10 meses atrás, só para você ter uma ideia. Então, há 5 meses atrás, a gente mandou um outro curso para ofertar o curso online gratuito para quem já foi nosso aluno, né? Bastava ele preencher alguns pré-requisitos lá. Então, assim, aí até o pessoal achou, pô, vocês já entraram na onda do digital, tal, mas não, a gente já estava com isso estruturado e foi muito legal. Mesmo a gente tendo essa concorrência absurda de conteúdo digital, a gente teve uma primeira turma com um número bem expressivo, entendeu? Então, o curso online que estava no gatilho ali, e aí saiu. Então, é que eu brinco, né? A gente tem que estar sempre preparado, sempre buscando algo diferente. E aí, aqui, voltando um pouquinho, como eu estava falando da clínica, eu tenho uma equipe de 9 pessoas, né? Então, contando com pessoa da limpeza, secretária e tal, e a gente tem uma responsabilidade. Isso é o lado do ser, né, um empresário, né, no nosso país. Então, como muitos aí sabem, né, as condições que a gente tem que segurar esse momento aí com unhas e dentes para manter toda a equipe, para segurar. Então, graças a Deus, estamos seguindo, o time está completo, está tudo certo, mas é um momento muito difícil, principalmente porque a gente vê um governo desgovernado, né? Um governo de teorias ruins, de não consultar os reais especialistas, né? Então, a gente vê esse momento aí, mas eu acho que vai ter muitos frutos após isso, né? Acho que eu sou um cara otimista, meu copo sempre está meio cheio, sabe, Daniel? Então, eu acho que o Covid, ele tende a deixar um legado positivo, basta a gente estar a favor de olhar esse legado, né? Tanto como ser humano, como profissional, essas questões da informatização, olha como ficou, né? Antes disso, a gente não fazia isso que a gente está fazendo hoje, né? Ainda mais nós, da saúde, né? Que é tudo presencial, tudo tem que estar junto, tudo tem que estar ao vivo. Então, assim, eu vejo com bons olhos, embora os dias estão difíceis, a população está desorientada, então você perde um pouco a perspectiva de normalizar, né? E normalizar não é somente o cara falar assim, beleza, galera, pode todo mundo trabalhar, vamos voltar à vida normal. A gente sabe que não é assim, né? As pessoas vão ter medo, vão ter receio, e uma série de coisas. Mas eu lembro que logo começou a semana do dia 15 de março, eu lembro que meu aniversário foi dia 19 de março, eu já não consegui comemorar, só pra você ter uma ideia. Então, assim, eu recebi a ligação do presidente do CREFITO 3, né, daqui do estado de São Paulo, já falando sobre a nossa responsabilidade, né, como fisioterapeuta e diante, né, da SONAF, como você sabe, a gente não deixar, né, não ter a desassistência do serviço de fisioterapia. Então, era já a preocupação dele no meio lá perto do dia 20 de março. Então, foi, né, eu vejo que ainda tem muita falta de informação, a mídia quer deixar a sociedade muito mais com medo do que orientada, né? É isso, minha opinião. Oi. Seu microfone está fechado. Continua fechado. Tá me ouvindo? Faz um joinha aí. Tá me ouvindo? Você tá? Eu não tô te ouvindo. O seu microfone tá mostrando que tá fechado. É que travou aqui, travou a minha tela, Rafael, desculpa aí, peço desculpa. Imagina. Estou travando aqui. Opa. Rafa, acho que a sua explanação aí a respeito dessa questão, acho que ela é bem interessante, acho que ela ilustra um cenário bastante preocupante que nós estamos vivendo. Fico contente que, pelo menos do ponto de vista profissional, você vem conseguindo exercer as atividades com responsabilidade
e também manter a responsabilidade com aqueles que estão na sua equipe. Acho que isso é importante, a gente pensar não só em si próprio, né, mas também pensar naqueles que nos cercam, né, para que, assim que possível, né, a gente consiga somar forças e superar essa situação. Acho que você trouxe questões muito importantes, porque elas acabam se refletindo, não só para quem trabalha, para quem já está no mercado de trabalho, mas também, no caso, nós temos estudantes aqui, temos graduandos, e isso acaba refletindo também de uma forma importante sobre a universidade, sobre o estudo, sobre o ensino. Então, afeta todos, na verdade, que estamos aqui compartilhando desse momento. Vou aproveitar que você comentou um pouco sobre a questão da SONAF, para te perguntar a respeito como é que você começou esse relacionamento com a SONAF, quando começou essa história, quando você começou a se aproximar da SONAF, contar um pouquinho sobre isso, e você, na sequência, puder falar para nós, hoje, né, atualmente, o Rafael, dentro da SONAF, né, o que você participa, direcionar essa mais agora do nosso webinar, tá bom? Tá, não, perfeito. Só um minutinho. Tá me ouvindo aí? Tá me ouvindo? Oi, ó. Sim, Então, estamos. perfeito. Aproveito, dá uma olhada te mandei um áudio aí no WhatsApp, dá uma olhadinha aí enquanto eu falo aqui com a galera. Escuta aí. Ok. A minha história com a FUNAF começou com essa galera aí, né? Na época da faculdade ainda. Como eu falei, comecei a fazer estágio. O cara que era eu tinha dois chefes responsáveis lá dentro do Corinthians, que era o Denis Smith e o Beto, que é o José Alberto Freguiniano Gonçalves. E sempre ouvi esses caras falando da SONAF, eles eram sócios especialistas da SONAF, né? Logo depois eu conheci o Eduardo Medreducci, o argentino, o Edu, e também tive um tempo que eu acompanhei o trabalho dele, né, como fazendo um fellow com ele, e então foi numa época mais ou menos em 2008, 2008, que a SONAF já tinha algumas reuniões científicas aqui em São Paulo, presenciais. Foi logo meio que quando começou essas reuniões científicas, e aí eu era um ouvinte, ia lá, ficava sentado e falando, caramba, e aí eu lembro que o Denis, eu ia sempre junto com ele, né, eles me apresentavam as demais pessoas, ia me apresentando a equipe e tudo, e aí eu falava, nossa, esse aqui é o fulano de tal, pô, esse aqui é o fisioterapeuta tal, né, eu ficava super contente em poder conhecer pessoas que eu admirava, né, e foi indo. Quando eu comecei a clínica aqui, eu comecei com a Juliane Trevisan como sócia. A Gil hoje mora na Suécia, né? Ela mudou para lá e tal. E aí a Gil, no ano que ela mudou para a Suécia, ela era presidente regional, né? A diretora regional, presidente regional, né? Daqui do nosso estado. Então, eu lembro que ela pediu um apoio. Falou assim para mim, ó, Rafa, eu queria que você me ajudasse aqui. Já tinha a chapa dela formada, né? Eu prestei a prova para a SONAF, ó, estamos falando de 2008, eu já ia nas reuniões. Eu lembro que nessa época as provas eram a cada 2 anos. Eu me formei em 2008, aí 2009, 2010 eu não podia, eu poderia 2011. 2011 eu não pude, foi em Maceió, acho que foi em Maceió, eu não consegui ir para lá, isso foi em Maceió. E aí eu consegui prestar a prova em 2013 somente. Né? Então, mas todo esse tempo eu já... E aí eu prestei a prova, passei na prova, então recebi o título de sócio especialista, né? E nesse ano, ou no ano seguinte, a Gil me chamou para ajudar de forma voluntária a diretoria dela. Ainda mais que ela estava praticamente saindo, indo ficar um tempo fora. A princípio ela ia ficar só um tempo fora, né? Aí foi quando eu comecei a ajudar a primeira diretoria da SONAF. Quando acabou essa gestão, eu já entrei como membro da diretoria. E o nosso diretor regional era o Félix, do HC, lá do LEM, Laboratório do Estudo e Movimento. Um cara que eu já, né, que eu olhava ele falando e de repente eu estava dividindo diretoria com o cara, assim, falava, putz, junto com o Igor e a Priscila,
né? E aí, o Igor Siqueira, a Priscila Cândido. E depois, isso aí foram 2 anos. Depois, na gestão seguinte, a gente manteve a mesma diretoria, não teve outra chapa, e aí eles queriam que eu assumisse a diretoria. Eu fiquei como presidente do Estado de São Paulo o ano de 2018 e 2019. E no final do 2019, quando eu tava falando assim, putz, missão cumprida, foi legal pra caramba e tal, né, porque dá trabalho, eu fui surpreendido pelo Felipe Abdala e pela Cristiane Macedo para compor, né, fui surpreendido positivamente com o convite para compor a diretoria nacional. E aí eu falei, não vou e tal, e a Cris, né, uma mãezona, assim, eu tenho privilégio de ter pessoas que a fisioterapia me deu como amigos, pessoas do bem. E aí eu falei, não, né, pô, não quero, não vou. Ela falou, não, vamos sim, vamos junto, vamos nessa, e vai ser legal e tal, vai ser um desafio, mas junto a gente vai conseguir. Aí eu aceitei. Aí eu falei, tá bom, aí a gente tá aí, né, eu tô compondo a diretoria nacional, né, nesse biênio de 2020 e 2021, onde a gente também já tem um baita desafio, né, sobre a esfera do Covid, então, em relação desde definir valor de anuidade, estratégia, reuniões, jornadas, reuniões presenciais, né, as reuniões científicas, a preocupação com o congresso do ano que vem, então, né, mesmo tendo uma comissão, né, que só é responsável pelo congresso e tal, mas são várias coisas que esse time aí, a galera trabalha, viu? Eles são 8 pessoas aí que o dia inteiro, todos os dias falam de Sonaf, né? É engraçado. E é uma coisa que, assim, para quem não sabe, é totalmente, né, se doar, né? Pegar o seu tempo e falar, cara, eu vou me doar. E, coincidentemente ou não, são todas pessoas que trabalham, né, na área, não é nenhum desocupado. Pelo contrário, são pessoas muito ocupadas, muito atarefadas, todos têm filho, família, a sua clínica, dão aula, né, aquela vida de fisioterapeuta, que você sabe muito bem como que é. E aí a gente tem feito esse trabalho junto aí com uma equipe muito especial. Legal, Rafa. E no seu caso, você está mais voltado, né, a sua atuação ela está mais voltada ao trabalho junto às ligas acadêmicas, não é isso? E aí eu queria conversar um pouquinho com você sobre o que a SONAF vem fazendo, né, nesse trabalho junto às ligas acadêmicas, né, e algumas perspectivas em relação a isso, né, qual a importância que você enxerga em relação a essas questões, né, porque eu acho que isso faz todo sentido com o que a maioria dos nossos ouvintes aqui participam, vivenciam no dia a dia, né, provavelmente se não todos, mas muitos têm essa inserção em ligas acadêmicas ou interesse em se inserir em ligas acadêmicas. Então, eu queria ouvir um pouquinho de você, né, essa questão de como a SONAF vem trabalhando esse aspecto, como ele vem evoluindo nos últimos anos. Sim, claro. Então, eu tenho essa responsabilidade com a questão das ligas, junto com outros amigos também da SONAF, né? Mas, infelizmente, não é só essa a minha demanda. E a gente tem muita coisa ainda para evoluir na questão da liga. Eu vejo, e a visão da SONAF hoje é assim, tá muito claro, o acadêmico, as ligas é o futuro da SONAF, entendeu? Então eu sou aquele cara ali que, como todos os demais, tá? Estavam ali olhando, né, assistindo aula, indo na reunião científica, de repente a gente se voluntariou, a gente começou a se engajar com outras situações e a coisa foi encorpando, né? E para quem não sabe, a SONAF, ela saiu de uma, vamos dizer assim, uma liga acadêmica, né, praticamente. Era uma galera lá em 2003 que estavam a maioria
a maioria, não todos, tá, mas a maioria, mas eu vou falar como essa questão, assim, da liga acadêmica, vamos interpretar da forma correta, mas, assim, todo mundo estudava no SET ali, grande parte estudava no SET, tinha um link com o Centro de Traumatologia do Esporte, lá na Unifesp, e aí 13 malucos, né, se juntaram e falaram, cara, a gente tem que montar uma sociedade, e foi o pontapé, e é aí que começou a SONAF, entende? Então, é isso que a gente percebe. A estratégia da SONAF com a Liga, então que fique bem claro, a gente vê como a Liga sendo o futuro da SONAF, vocês são o futuro da SONAF, os acadêmicos são o futuro da SONAF, só que assim, enquanto, segundo a legislação, segundo as regras do COFIT e tal, o acadêmico ele se formou, ele tem que ter no mínimo 2 anos de mercado, né, de graduação, para poder prestar a prova. Então, o que acontece? A gente está tentando, de certa forma, apadrinhar essa galera nessa janela. Entende? Vocês lembram da minha janela? Comecei em 2008. Eu fui virar membro especialista em 2013. Entende? Mas ser participativo não tem a ver somente com você ser um sócio SONAF, né? Então, essa que é a grande diferença, não é assim, eu pago a anuidade, eu sou sócio, eu prestei a prova e passei. Não, é muito mais. É o que você faz para desenvolver a fisioterapia esportiva no nosso país, na sua região, na sua cidade, na sua universidade, né, na sua instituição de ensino superior. Então, esse que é o grande desafio. E a gente tem 2 metas, né, a gente está filtrando muita coisa ainda, a galera... Dornelles, Escota, tem uma turma aí que vem já fazendo um trabalho que as ligas, né, estavam muito não estavam engajadas, e esses caras começaram a engajar as ligas junto com a SONAF, e assim, basicamente a gente tem alguns objetivos, que são, primeiro a gente fazer um link, um credenciamento, digamos, um approach, mas com diretrizes que a SONAF vê como essenciais dentro de uma liga acadêmica, tá? Então, como se fosse um cadastro, mas para ter esse cadastro tem que preencher uns pré-requisitos. Segunda coisa, a gente está estamos desenvolvendo, já estamos há um tempo já falando disso, em breve vai sair do papel, porque isso vai estar perto. Estamos fazendo desenvolvendo um tutorial para como formar a sua liga acadêmica, né, dentro da sua instituição de ensino, como criar uma liga acadêmica. É isso, um tutorial, porque onde tem, legal, bacana, a gente tem que abraçar. Então, onde tem, a gente tem que trazer todo mundo para perto com pilares importantes que a SONAF julga necessário. Segundo, a gente tem que mostrar para a galera que onde não tem, que dá para ter, que é fácil, né? Tem que ter trabalho, mas é palpável. E terceiro, é a gente conseguir proporcionar mais benefícios, contribuir mais com a formação dessa galera. É isso. Dando apoio, compartilhando conteúdo, fazendo algo específico para eles. Então, assim, a gente teria 3 vertentes aí, 3 linhas de atuação específica com as ligas, entendeu? Entendi, Rafa. Muito, muito interessante ver qual o planejamento que a SONAF tem para isso, e acho que a questão da preocupação, né, em fomentar a criação de novas ligas, a criação de novos espaços, em que esse assunto ele seja discutido e que ações práticas possam surgir, tanto em ensino, quanto em assistência, extensão, ou pesquisa, né, ou uma interface entre todos esses aspectos. Acho que é bem interessante o que você coloca. E acho que isso é o tema central da nossa aula. Vou passar, provavelmente, a palavra para você, Rafa, e em seguida, eu queria que você ficasse à vontade para fazer a apresentação que você sugeriu, para fazer as amarrações, né, nessa parte aqui da aula, e lembrar aos nossos convidados que podem usar o chat durante a apresentação
direcionar alguns questionamentos a você também. Então, fique à vontade para É, fazer essa apresentação, tá bom? show. Galera, manda aí, manda pergunta, dúvida, não se preocupe, não fique com vergonha, vamos participar aí. Eu confesso que é a parte chata da questão online é ficar falando aqui pro computador. Por mim, estaria todo mundo vendo todo mundo, eu acho mais legal. Mas assim, e digo mais, viu, Daniel? Essa parte das ligas aí é minha responsa. Então, se alguém tiver atrasado, né? Não atrasado, né? Mas assim, eu que sou que tem que ser cobrado, a verdade é essa. Então, falo isso porque a gente não tem medo, né, disso, mas pelo contrário, a gente quer continuar deixando um legado, entende? A gente quer plantar uma sementinha, você viu, né, galera? Quanto tempo demorou até eu me formar? Mas eu via, eu comecei a ter contatos com os profissionais, eu comecei a ver que aqueles caras queriam me ajudar, eu era um cara interessado, né? Tudo é uma questão de corresponsabilidade, é uma relação de mão dupla, né? Não dá pra gente se colocar numa posição e falar, eu vou lá na reunião, toda reunião, mas, pô, você não dá um oi, não dá uma boa tarde, não se apresenta, sabe? Não fala, ó, mas eu posso, né? Às vezes a pessoa fala, posso ir lá acompanhar, visitar, ver você trabalhar? Eu falo, pode, a hora que você quiser, pode ir lá. Mas eu moro longe, então tá, você mora onde? Em fulano, cidade tal? Poxa, tem um fulano aí que atua na tua cidade, procura ele. Então, assim, a ideia é essa, entende? A ideia é a gente fomentar a fisioterapia esportiva em todas as esferas, em todas as esferas. Então, a gente tem um carinho especial com as ligas. Saiba, galera, que vocês têm todo mundo se preocupa com o acadêmico, porque todo mundo foi acadêmico, né? Minha maior preocupação é eu falar assim, cara, será que um dia eu vou conseguir viver da fisioterapia, né? E eu tenho certeza que isso é uma dúvida de todos, por exemplo. Então, quando a gente se une é muito mais fácil. Quando a gente se junta é muito mais fácil a caminhada. A gente não brinca assim, não é concorrente, são meus companheiros de trabalho, são meus amigos de trabalho. Mesmo às vezes ele podendo ter uma clínica na mesma cidade que você, entendeu? A fisioterapia tendo bons representantes, cada vez mais a população vai querer fazer mais fisioterapia, cada vez mais a fisioterapia vai ser mais engrandecida, né? Então, eu nunca imaginei que eu ia para a competição, como eu tenho ido agora. Desculpa o telefone tocar aí, que se eu sair daqui vai ser pior. Mas, assim, eu nunca imaginei que eu ia sair do Brasil e ir para, sei lá, Suíça para cuidar de 2, 3 atletas, né, numa competição e voltar, entende? Com todo o custo que é. Tamanho o valor que a fisioterapia hoje tem ganhado, tem recebido e tem sido olhado com bons olhos. Mas isso é resultado de quem veio antes. Entende? Não adianta eu olhar aqui e achar que isso é um legado que eu criei na minha carreira somente. Não. Isso é o que o movimento fisioterapia esportiva tem ganhado no mercado de trabalho, tem ganhado de atuação no esporte profissional, tem ganhado de atuação no esporte amador, entendeu? Então, assim, isso tem sido fundamental, né? Então, não foi sozinho sozinho ninguém construiu nada, não teria SONAF, não teria nada. Então, acho que essa que tem que ser a mentalidade, tá legal? Eu conversei aqui propus a ideia da gente fazer eu compartilhar um pouquinho uma apresentação rápida, bem didática, assim, bem leve, nada pesado, tá? Tem bastante slidezinhos, mas um pouquinho de foto, pra gente, pra vocês visualizarem um pouquinho aí, tá bom? Daniel, vou começar aqui a apresentação e a gente vai... Fique à vontade. Vai pra cima aqui. Então, galera, deixa eu achar ela aqui, achei. Isso, abriu aqui para mim, acho que deve ter aberto aí para os demais também. Uma das coisas que a gente estava falando, né, e o Daniel comentou comigo dessa questão do esporte paralímpico,
Então, aqui, por exemplo, eu vou fazer uma rápida apresentação abordando um pouquinho as esferas da fisioterapia esportiva o esporte paralímpico, né? Sabendo que vocês têm uma abertura, aí, uma entrada aí na Universidade Federal do Triângulo Mineiro. Então, isso aqui. Aí, ó, isso aqui é uma foto dos Jogos Pan-Americanos de 2019, lá em Lima, tá bom? Né, isso aqui fala um pouquinho de quem eu sou, como a gente já falou, né? Para quem não sabe aí, sou especialista em fisioterapia esportiva, apoio locomotor de esporte lá no SET, membro da SONAF, diretor nacional, trabalho no Comitê Paralímpico, Comitê Olímpico, proprietário da Estabilitar, proprietário da Termo Esporte, tive uma passagem pela CBDA e pelo Esporte Clube Corinthians Paulista. E aí, a natação paralímpica, né? Olha lá, um pouquinho do que é a natação paralímpica, então, as abordagens que nós temos, né, Daniel? Então, eu lembro que eu fui chamado para trabalhar lá no comitê, fazer a primeira reunião, estava o head coach e um diretor. E aí eles estavam falando comigo, eu falei assim, mas desculpa, eu não entendo nada de neuro. Eu só trabalho com esporte, eu tive neuro na faculdade, depois eu não estudei mais nada de neuro, né? E eu ficava pensando assim, caramba, como que eu vou atender um atleta com distrofia neuromuscular, um lesado medular, um amputado? Fiquei ali, né? E aí ele virou para mim, esse diretor, né? Falou para mim assim, Rafa, a gente quer a sua experiência do esporte convencional no esporte adaptado, né? E isso me deu muita segurança. Eu falei, então isso aí é comigo. Ele falou, se a gente quisesse um especialista na parte neurológica, a gente iria nos grandes centros de referência da neurologia e traria um. Ele falou bem assim, foi muito educado, mas ao mesmo tempo foi uma porrada, mas ao mesmo tempo também me deu muita segurança, né? Então, uma das coisas que diferencia muito a natação paralímpica é isso aqui, né? As adaptações. Então, olha aqui a saída do nado de costas. Então, o atleta aqui, ó, tá segurando com a boca para dar o start da prova. Ela tem, às vezes, um técnico, um auxiliar técnico que ajuda a saída dele, não pode impulsionar, não pode facilitar o movimento, mas ele tem muitos que precisam de ajuda. E aqui, por exemplo, no caso do visual, isso aqui é um tapper, né, que ele toca ali o atleta para o atleta saber que horas ele tem que fazer a virada, tá? Isso em prova oficial. Essa imagem aqui, por exemplo, é uma imagem dos Jogos Paralímpicos de Londres. Então, né, o que a gente está pensando na natação paralímpica aí? Deixa eu só tirar esse negócio aqui, bacana. Olha lá, isso aqui é uma análise biomecânica, tá? Então, isso aqui é um atleta S10, a classificação vai de S1 a S10, que é relacionada à parte motora, de S11, 12 e 13 é visual, e S14 é intelectual, tá? Olha lá, aquele lá era uma S10. Isso aqui é um bioamputado. Olha lá. Bioamputado. Tá vendo aqui? Sem a perna e sem o braço. Tá ok? Olha a diferença do nado. Olha esse atleta nadando peito, né? E olha essa outra imagem. Bruno Becker. Atleta medalhista de campeonato mundial, recordista pan-americano. Mas olha lá. Percebeu, né? A diferença, né? De atuação quando a gente pensa no esporte adaptado, tá? Esses atletas todos compõem a mesma seleção, cada um na sua categoria, né? Na sua classe. Então, isso aqui foi a delegação brasileira nos Jogos Paralímpicos, Pan-Americano, de Lima, 2019. Isso aqui é toda a delegação da natação, para vocês terem ideia, tanto staff quanto atleta, né? Isso aqui é uma foto, né, minha atuando, trabalhando. Isso aqui é um time onde eu e mais 2 fisioterapeutas e um massoterapeuta, então a gente vai com uma equipe grande, né? Hoje a gente tem uma estrutura, que eu estava falando, a fisioterapia ela tem crédito, né? Graças a quem veio antes, saiba disso. Isso aqui é uma parte do grupo de fisioterapeutas que estavam atuando nos jogos, né? Isso aqui também não estão todos, mas é a parte médica, né? Fisioterapeuta, médico, enfermeiro, que estavam atuando, massoterapeuta, nos Jogos Pan-Americanos de Lima. E isso aqui
são os voluntários, né? Sem eles, nenhum evento esportivo acontece. Essa é a grande verdade. Galera sempre assim, ó, com baita sorriso no rosto, ficando feliz com uma foto, pedindo um PIN, já ficava, né, o botãozinho do Brasil, já era uma alegria. E eles fazem o show acontecer. Isso é uma baita verdade. Aqui, Brasil, nosso resultado, né, Nossa, deixa eu só ver um negócio aqui. Isso mesmo. Isso aqui foram os totais de medalhas que a natação brasileira ganhou nos Jogos Pan-Americanos de 2019, né, em Lima, 127 medalhas. Olha que número legal, olha que número expressivo, com 53 medalhas de ouro. Sendo que o Brasil foi campeão geral, ficando à frente de Estados Unidos, por exemplo, com 308 medalhas, tá? Olha como nosso país no esporte paralímpico, né, no esporte adaptado, ele é forte. Para quem não sabe, aqui em São Paulo tem um centro de treinamento paralímpico, né, que é ali na Imigrantes, com uma estrutura de hotel, restaurante, pista de atletismo, pista indoor, né, 2 piscinas, quadras, setor de fisioterapia, tem tudo lá, um lugar muito bacana. E uma das coisas que a gente fala muito, né, das lesões é essa parte, né, da tríade da lesão: sobrecarga, a instabilidade e ou frouxidão ligamentar e erro técnico. Não falar ao treinador, né, porque isso daí, a gente ter um bom relacionamento com o treinador é super importante. E uma falha é não falar, não dialogar com o treinador. E quando o atleta também esconde a dor com o treinador. Então, tanto o profissional tem que filtrar muito o treinador nas informações, tá? Então, essa relação aqui, quando a gente fala da sobrecarga, essa relação capacidade e demanda, ela é muito importante, né? Então, a gente comenta que isso daí são fatores preditivos demais. Aí fala muito das lesões do nadador, o ombro do arremessador, o overhead, né? E aí que não é muito o foco do nosso bate-papo aqui, mas é só para vocês terem uma ideia da questão do nosso trabalho. Então, complexo do ombro, postura, core, respiração. Tá, ok? A estrutura do ombro, né, que a literatura indica muito como a estrutura mais acometida, né? Mas eu tenho uma informação: a segunda estrutura mais acometida é lombar e adutores e quadril, né? Mas eu tenho uma informação, por exemplo, no esporte convencional, na natação olímpica, as nossas estatísticas de seleção, de atletas de seleção, em ação da seleção, a região, a coluna, nos relatórios que a gente sempre faz, ela fica como coluna cervical, lombar e torácica, né? Mas quando a gente soma isso como coluna vertebral, a epidemiologia nacional, um atleta de seleção, né, categoria adulta, em ações da seleção, normalmente a região da coluna é a mais acometida. Olha que engraçado, né? E fica uma pergunta: por quê? E quando a gente fala dos nadadores, né, então assim, o nadador, além de ter essa sobrecarga de ombro, né, por causa do overhead, muito discutido, né, ele também, o esporte adaptado, ele também deambula com a mão, ou por causa de uma muleta, ou por causa da cadeira de roda. Não são todos os casos, obviamente, mas muito grande parte deles precisam do ombro, não somente para praticar o esporte, tá ok? Fora preparação física, fora outras coisas. Então, isso aqui, por exemplo, é quando a gente pensa na periodização de um trabalho preventivo, tem que acompanhar a fase, né, a periodização do trabalho desse atleta, para a gente ser compatível sempre. Uma programação semanal, onde distribui trabalhos preventivos, né? Uma das coisas que eu sempre comento é assim, que a fisioterapia ela tem que tratar da lesão, obviamente, é o básico, né? Isso já é um ruim, já é uma perda. Prevenir lesões é muito feijão com arroz, tá? O nosso objetivo como fisioterapeutas é pegar e promover a performance do atleta. Não somente do nosso atleta, mas como esportista amador que te procura no consultório, ou uma senhorinha sedentária que fez uma artroplastia total de quadril, por exemplo. A gente tem que sempre promover a performance, fazer o paciente performar melhor. Esse é o caminho, tá? Então, quando a gente pensa em fases, a gente muda muito isso: ombro, core, postura, respiração, são pilares que a gente vê como muito importante na questão do trabalho preventivo / performance, que a gente está falando. Isso linkado com todo o trabalho de água, né, o trabalho específico do atleta, não importa a modalidade, no caso a natação aqui que a gente está discutindo, mas
por exemplo, a preparação física dele, etc e tal. Fase 2, ombro, core, postural, respiração, com mudanças, né? Sempre a gente segue esses pilares importantes. Fase 3, velocidade. Então, a gente base, força, velocidade. O atleta está perto do polimento, ele está perto da prova, né? Trabalho preventivo no ombro, rotação externa muito debilitada, né? Muita falta de correlação, rotação interna, rotação externa, apresenta muita retração de cápsula posterior por causa do ombro do arremessador, cadeia cinética fechada e aberta, diagonais funcionais, ritmo escapulohumeral, mobilizadores e estabilizadores, né? Isso que eu falo dos mobilizadores e estabilizadores é um erro muito comum no dia a dia clínico, né? Que a gente tem que lembrar que a mobilidade precede a estabilidade. Então, se o corpo não tem mobilidade, não vai ter estabilidade. Imagina esse aqui é o Tom, para quem não conhece, é o Tom, meu parceiro de trabalho no Comitê Paralímpico. E aqui, ó, um atleta amputado. Então, como que a gente trabalha esse ritmo escapulotorácico dele aqui, por exemplo, para vocês terem ideia, né? Então, as relações e esse bom relacionamento com as outras áreas que a gente estava falando, então aqui é o Augusto, que é o nosso biomecânico, né? Então, analisar os movimentos, testar a região acometida e técnica, aplicar testes específicos para que o atleta compreenda o movimento a ser executado. Então, às vezes, o técnico percebeu que o atleta está falhando no movimento, o atleta já foi orientado a fazer o movimento correto, o biomecânico já mensurou isso daí, só que às vezes realmente ele tem um déficit de mobilidade, um déficit de estabilidade, onde faz com que ele não consiga realizar esse movimento, tá bom? Coisas que estão relacionadas ao padrão de movimento, aqui tem 2 imagens. Opa. Isso aqui é uma rotação, perdão, esse vídeo não está rodando. Isso aqui é uma rotação, ele vai fazer um movimento de arqueiro aqui para ver o ritmo escapulotorácico dele. Então a gente encontra isso, né, uma discinesia escapular e uma rotação assimétrica. Esse aqui é aquele primeiro atleta da imagem subaquática, tá? Para vocês fazerem um link. Entendeu? Ele é um S10, olha aqui a pelve dele, né? A pelve ali, ó, desalinhada, porque ele tem uma malformação congênita no pé. E sobre posição de nado, padrão de movimento, uma das coisas que fisioterapeutas às vezes adora falar é como que nada errado, faz um movimento errado, corre errado e tal. Mas, por exemplo, olha essa escola aqui australiana, né? Olha esse movimento, olha essa linha 7, 8 e 9 aqui, ó. Olha a posição, né? Uma das coisas muito comum, um erro muito comum é o cotovelo do nadador cair por causa de uma retração de cápsula posterior, e aí a braçada fica muito ineficiente. Então, lembra que a gente falou da performance? Só que, por exemplo, esse caso aqui, a braçada é bem alta, bem elevada, e aí uma das coisas que a gente percebe é isso aqui, ó, essa rotação exagerada, né? Porém, essa escola australiana, esses 4 caras aí são medalhistas olímpicos e medalhistas de jogos de campeonatos mundiais, né? Porém, todos os 4 fizeram cirurgia no ombro em algum momento da sua carreira, né? Então, uma das coisas para serem discutidas aí, um número que, obviamente, nos dias de hoje diminuiu bastante, tá? A nível mundial. O que é muito comum, os erros, né, de técnica, então errar a técnica é muito comum, mas a gente falar que a pessoa faz o movimento errado, acho que é uma questão muito relativa, porque vou falar mais para frente. O erro da técnica da entrada da água, né, que é essa passando a linha média, então muito comum. Um erro que eu comentei do cotovelo cair, olha aqui o cotovelo caído, olha aqui o cotovelo eficiente, ele tem muito mais propulsão, né, e a rotação do tronco, então a fase aérea, quando não tem rotação do tronco, aumenta o impacto subacromial ali, diminui o espaço subacromial e tem uma impactação muito comum, um atleta que respira só para um lado, ele ter dor na fase aérea do lado contralateral, tá ok? E aí, por exemplo, técnica do nado, olha aqui essa pergunta, técnica do nado, todo mundo vendo aí, tá vendo essa posição? Olha lá a próxima imagem. Olha o ângulo, né? Então isso aqui é o que a parte acadêmica ministra sobre uma posição do nado borboleta, né? As 2 braçadas simultâneas. E olha esse nado aqui, olha esse atleta, né? E aí, técnica correta, técnica certa, técnica errada, né? Você, como fisioterapeuta, falaria para mudar, você, como técnico desse atleta, você falaria para mudar, como que a gente faz, que abordagem clínica eu tenho, né? Muito discutido esse assunto, que pena que eu não posso ver a cara de vocês nessa hora, mas o nome desse atleta chama Michael Phelps, né? O maior medalhista de Jogos Olímpicos do mundo. Uma das coisas que eu trabalho muito, uma das coisas que eu fui incentivada a trabalhar, a começar a estudar lá para 2014, e
e não tinha noção onde isso ia chegar, mas me ajuda muito. Então, isso aqui é uma imagem térmica, onde a gente mensura e busca basicamente duas coisas: a assimetria térmica. Então, quando tem uma assimetria térmica, é um indicativo de que tem uma lesão ou tem um padrão mecânico inadequado. Tá? Isso aqui é uma Charcot-Marie, tá bom? Um padrão térmico da Charcot-Marie, sinal de taça presente. Olha aqui, ó, uma imagem hiporradiante na região distal, né? Olha aqui a região distal, também hiporradiante. Tem uma distribuição térmica ok, né? Aqui tem uma simetria de 0,7, isso é alto, tá bom? Então, olha aqui a região de deltoide posterior. Então, tem uma simetria de 0,7. Aqui é uma outra atleta, né? Imagem aqui, e tem uma alteração aceitável de 0,3. É um padrão aceitável, tá? Então, isso aqui, para vocês verem, é uma das coisas que a gente monitora. Isso aqui é uma atleta lesada medular, uma tetraplégica, tá? Dá para perceber um lesado alto, né? Olha a mão em garra aqui. Tá ok? Olha como padrão térmico, né? Olha a distribuição térmica aqui em relação aqui. Mas tem uma simetria, tá ok? Aquela paciente, essa atleta aqui, por exemplo, ela já fez cirurgia nos 2 ombros, tá? Só para vocês terem ideia. Tá? Uma Charcot-Marie. Aqui é deu branco aqui, qual que é? Deu branco esse caso, que é raro, que ela é fechada, como chama? Dá um help aí, Daniel. E aqui um lesado medular alto. Aqui um bioamputado, né? Então olha aqui, ó, o pistão, ele tá com prótese, é uma foto de propósito, né? O pistão dele, como tem maior temperatura, né? Então olha a distribuição térmica dele como bem desorganizada. Tá ok? Isso aí, para quem não tem contato com a termografia, nunca teve, isso aí são as imagens térmicas, tá? Ajuda muito o nosso dia a dia clínico. E aqui é um amputado, né? Aqui é um bioamputado, esse aqui é um amputado de membro superior esquerdo. Também tem esses padrões alterados. Isso aqui é uma malformação congênita, percebendo aqui. Então, olha como muito mais fria, imagem hiporradiante, porque não tem tanto metabolismo, não tem tanta força, não realiza tanta tarefa, né? E aí eu tô chegando aqui ao final, ambiente de trabalho, né? Qual que é o nosso ambiente de trabalho? Qual que é o clima que você faz, né? Esse tem que ser o clima mais gostoso do todo lugar, porque o atleta já tá com medo, já tá angustiado, já tá, né, temeroso ali com o que tá acontecendo na vida dele. Isso aqui é a aclimatação nossa para os Jogos Olímpicos do Rio 2016, com a natação olímpica, tá? E o seu ambiente de trabalho, né? A fisioterapia é tão a casa da galera, que só que ao mesmo tempo tem que ter muita seriedade, muito profissionalismo. Mas olha aqui, ó, quando acabava os atendimentos, os atletas jogando videogame e brincando de war, né, com mímica e tudo mais, dentro do nosso consultório, onde também aqui rolavam as palestras diárias e uma série de coisas, isso aqui na aclimatação, né, dias que antecediam o início dos Jogos Olímpicos do Rio. E aí tem uma pergunta, né, como eu comecei a minha história falando um pouquinho e tal, eu pergunto para vocês aí, qual o tamanho do seu desafio, né, porque, como eu comentei, Daniel falou, né, a gente sabe que cada um tem o seu desafio. Então, alguns é financeiro, outros é por outras estratégias, por geografia, por sonho, por uma série de outros fatores, né? E essa daí é a Tex, né, me mostrando uma medalha, né? E a gente nessa foto engraçada aí, mas perguntando assim, e aí, qual é o tamanho do seu desafio? Essa pergunta que eu deixo para vocês hoje, né? Além dessa questão do ambiente de trabalho, de como é o nosso ambiente de trabalho, lembra que eu falei dos meus amigos que trabalham no clube, que foram trabalhar juntos e tal, né? Qual é o nosso ambiente dentro da sala de aula, dentro do nosso ambiente profissional, acadêmico, etc. e tal. E aí também uma outra perguntinha, qual o tamanho do seu sonho? Onde você quer chegar, né? Eu tive o privilégio de ver esse cara aqui entrando para a história, né? Acho que a gente nunca mais vai ver alguém ganhar tanta medalha como esse cara ganhou, entendeu? E poder trabalhar nos Jogos Olímpicos, para mim, foi muito gratificante. De verdade. Não imaginava, como vocês ouviram um pouquinho da minha história, eu sempre sonhei, sempre batalhei, mas eu não imaginava que poderia chegar ali, né? Isso aqui é o meu muito obrigado, isso aqui é o meu Instagram, o Instagram da Estabilitar, beleza? É isso aí, tô voltando aqui.
Só um pouquinho. Voltei. Daniel. Muito bom, Rafael, Eu muito legal. Gostei bastante muito. da apresentação que você fez agora no final. Eu vi que teve uma pergunta aqui no chat, eu já vou direcionar para você. Mas antes eu queria falar um pouquinho sobre os conteúdos que você trouxe a respeito do paradesporto, né? Porque é uma vertente que, embora ela tenha muito resultado, e você viu, né, claramente o quanto o Brasil ele pode ser considerado uma potência, né, dentro do paradesporto, que não acontece no esporte convencional, mas eu ainda assim eu ainda sinto que ele não recebe a devida atenção, né? A gente tem, eu acho que, logicamente, que isso tem algumas explicações, a gente tem menos, Putz, falhou aqui, eu nós não temos escutei. Nossa, tá muito. Você tá me ouvindo? Eu não tô te ouvindo. Tá falando, sem problema, eu tomo aqui, eu claro. tentei, sim, eu estou ouvindo, mas com um pouco de falhas também no áudio. Está me Tá? ouvindo melhor agora? Tô legal. Está me ouvindo um pouco melhor agora? Agora tá A bacana. minha, eu desativei aqui a minha câmera para ver se melhora um pouquinho o áudio. Você está me ouvindo? Melhorou. Oi, Tá. Melhorou agora, Rafael? Você consegue ouvir melhorou. melhor? Agora tô ouvindo. Tá, eu desativei a minha câmera para facilitar aqui o envio dos dados. Eu estava comentando um pouquinho, Rafael, que eu sinto que o paradesporto, ele infelizmente não tem ainda o devido reconhecimento, né? Eu sinto que no Brasil ainda se valoriza muito o esporte convencional, embora do ponto de vista do retorno, ele não traga o mesmo retorno, em termos de desempenho, de performance, e os quadros de medalha refletem isso claramente. Uhum. Aqui na UFTM, temos que desenvolver, junto aos alunos, a importância de se estudar esse contexto, de estudar o cenário do paradesporto, tanto nas disciplinas, quanto na prática profissional no estágio. Nós temos a oportunidade de ter um campo de estágio que envolve a atuação junto a paratletas, desde a iniciação até o alto rendimento. Então, tentamos, dessa forma, estimular, né, na formação dos nossos alunos, para que eles despertem a atenção para esse cenário. Então, eu queria ouvir um pouquinho de você, se você enxerga dessa mesma forma, se você enxerga que o paradesporto para o profissional, não só para o fisioterapeuta, mas também para os demais profissionais da área da saúde, se ele é um campo a ser desbravado, se há mais obstáculos para a inserção, ou se isso vem mudando, como é que você enxerga isso? Tá. Então, eu não vejo. Eu vejo as barreiras que todo esporte a nível nacional tem, tá? O maior problema do paradesporto é essa mentalidade do assistencialismo no esporte. Então, tem uma diferença quando a gente pensa no esporte profissional e no esporte como inclusão, como estratégia de reabilitação e uma série de outros fatores, entende? Então, assim, hoje tem muito suporte, né? Hoje já tem muita coisa acontecendo. Só que se o atleta olímpico não tem ainda toda a infra que ele merecia ter, automaticamente o esporte adaptado ele ainda sofre um pouquinho mais. Porém, não sei se alguém conhece, mas se derem um Google aí, vocês vão ver Centro de Treinamento Paralímpico. Deem um Google, vejam as imagens, como é lindo, tem uma infraestrutura sensacional, né? É claro que a gente está falando não de uma massa, né, Daniel? A gente não está falando de uma massa que tem acesso a isso.
mas a gente consegue ver é um centro de treinamento que, como eu comentei no começo, tem hotel, tem restaurante, tem piscina, tem sala de fisioterapia, tem ambulatório médico, tem pista de atletismo, tudo da melhor qualidade, tudo assim, novo, conservado, muito bem zelado, muito bem trabalhado, né? E com uma capacidade de atender muitos atletas, onde tem trabalho de formação e tal. Só que isso está localizado numa, né, geograficamente, tem restrições geográficas, né? Para quem mora em São Paulo já sofre com isso, né? São Paulo e Grande São Paulo, imagina para quem está fora, né? Então, infelizmente, mas ele tem várias estratégias, vários projetos disseminados pelo nosso país também, em todos os estados, tentando alcançar todas as regiões. Então, assim, eu vejo que não que o esporte paralímpico ele vive um momento muito favorável, embora tenha os problemas como a esfera do esporte olímpico tem no nosso país, entende? Então, assim, é isso que eu vejo, mas tem muita formação, tem muito. Se vocês repararam que no meu slide estava Academia Paralímpica, então existe a Academia Paralímpica, onde tem cursos, onde tem um monte de coisa. Inclusive, de uma das coisas que eu fico inventando aí, né, porque a gente tem bastante tempo e tal, é, a gente está desenvolvendo lá, e era para ter incorporado isso daí já no início do ano, e esse começo do ano já foi meio conturbado, que era a formação do fisioterapeuta pelo Comitê Paralímpico, né? A gente desenvolveu uma formação do fisioterapeuta pelo Comitê Paralímpico. Porque o que eu estava falando, vamos pensar o futebol, tem o olheiro do futebol que fica nos campos de várzea vendo a garotada jogar futebol, né, Daniel? Imagina no Paralímpico, quem é o olheiro? O olheiro é o fisioterapeuta que está lá atuando numa clínica, onde chega um paciente que teve um acidente de moto e ficou paraplégico, onde tem um paciente que tem uma distrofia neuromuscular, onde chega um paciente com um histórico de amputado, né? E esse fisioterapeuta, normalmente ele está muito direcionado àquela área de atuação dele e não consegue, às vezes, ver através do próprio biotipo do atleta ou de acordo com a lesão que esse paciente tem, que ele pode ser um baita potencial em ser um atleta adaptado. Deu para entender isso? Então, uma das coisas que a gente está desenvolvendo lá, já tem um rabisco muito legal, é a gente fazer essa formação de forma gratuita para o paciente, para o fisioterapeuta. Primeiro, seriam em 2 momentos. O primeiro momento ele estaria sozinho lá, entendendo essa esfera do esporte paralímpico, entendendo tudo que acontece no esporte paralímpico. E no segundo momento, ele estaria levando os pacientes dele que ele já consegue visualizar como possíveis participantes de determinada modalidade, né? Obviamente, porque tem que ter muito cuidado para isso não virar nenhuma frustração, nenhuma ilusão, né? Nada disso, mas para a pessoa vivenciar. E é o que eu sempre brinco, né? Uma das coisas que eu falo assim com o corpo humano. O corpo humano ele só depende do estímulo correto, né? Então, um atleta lá, um lesado medular, um tetraplégico, ele foi colocado numa piscina e o cara teve uma flutuabilidade diferente dos demais e ele começou a demonstrar mais habilidade do que os demais e tal, e se descobriu um talento. Então, o que eu brinco assim com toda a abordagem clínica que eu faço, eu falo assim para o paciente, meu desafio aqui é descobrir qual é o estímulo que o seu corpo precisa, porque ele vai responder bem, entendeu? E isso é o que me encanta no esporte. Né? Atleta que você olha qualquer exame de imagem, qualquer outra coisa, você fala, meu, o cara tá... Nossa, isso aqui é cirúrgico e tal. Aí o cara começa a responder bem, ele melhora as funções dele, ele começa a render bem no treino e tal, e o cara acaba não tendo, por exemplo, que chegar numa intervenção cirúrgica, né? E mantém um tratamento conservador e com muito sucesso. Então eu falo muito isso. Te respondi? Muito legal, Rafa, obrigado aí pelo esclarecimento, pela opinião. A Mariângela fez uma pergunta sobre as imagens que você usou na apresentação de termografia.
se Aham. você costuma fazer essas imagens depois de quanto tempo aproximadamente do exercício ou da atividade, se tem alguma padronização, ou vou emendar aqui se depende do seu interesse, do que você quer investigar, como é que funciona isso, Rafael? Isso. A gente tem uma. Normalmente, você faz isso como monitoramento, alguns inícios de bloco, né, para monitorar, e em grande parte para acompanhar determinado atleta. Então, é mais uma informação de análise por causa que, para não ter aquele grande detalhe, né, que é o avaliador dependente, entende? Então, a ideia é fazer com que seja mais uma informação para a gente compartilhar isso daí de forma mais precisa, até mesmo para chegar diante de uma equipe. Então, por exemplo, vocês viram aquela imagem que eu falei, ó, tem uma simetria aqui de 0,7. Isso é uma simetria bem já importante, porque uma simetria de 0,1, né, de 1 grau, perdão, de 1 grau, ela é considerada uma simetria completa. Então, a gente já precisa tomar muito cuidado com esse atleta. Então, assim, quando acontece isso, a gente já vê que tem algo passando batido, entendeu? E aí é muito bacana a gente compartilhar. Então, assim, pode ser semanal. Então, tem horas, tem momentos do treinamento, Mariângela, para ficar ainda mais precisa. Pode ser, por exemplo, quando a galera se apresenta para um início de temporada, um marcador, às vezes semanalmente. Tem modalidades que às vezes as pessoas fazem 2 vezes por semana. Às vezes você vai fazer só no momento desse atleta, de monitorar determinado atleta, segundo alguma queixa dele, entendeu? Então vai depender muito do coisa. Atualmente a gente tem um controle muito legal de carga que a gente nem utiliza muito a termografia assim semanalmente. Ela é mais espaçada mesmo, entendeu? Muito bem, Rafael. Vou ligar aqui minha câmera de novo para ver se vai dar certo aqui para a gente poder finalizar o nosso webinar. Está falhando o áudio ou não? Bom, Então, Rafael, eu queria sim agradecer mais uma vez, em nome da LASE, pela sua participação. Eu tenho a impressão que nós vamos entrar em contato novamente para falar de termografia, falar um pouquinho mais, ou falar de paradesporto, ou falar de natação. Enfim, a gente, se você puder, né, nos prestigiar em um outro momento aí com uma outra participação, resgatando uma fala sua durante o webinar, eu entendo que essa situação, por pior que seja, esse cenário que nós estamos enfrentando, mas ele vai trazer alguns legados positivos. E um desses legados é a possibilidade de fazer eventos como esse, com uma facilidade que nós não teríamos antes, né? Por questões geográficas, por questões de agenda, por uma série de dificuldades da correria do dia a dia de cada um, e que nós podemos aproveitar bem, né, essa possibilidade que surgiu para nós. Então, eu queria agradecer em nome da Liga, de todos os acadêmicos aqui da Liga, agradecer a todos os participantes que não são ligantes também. O Bruno tá deixando aqui uma pergunta no final que já vou fazer para você. Ele quer saber a dificuldade de direcionar uma carreira para um esporte específico como a natação. E antes de você concluir aí a resposta ao Bruno, eu queria realmente agradecer, né, em nome da Liga, pela sua disponibilidade, que eu sei que não é algo simples de encaixar, às vezes, na rotina, mas fico contente que tenha dado certo e que você tenha participado aqui conosco desse momento. fechou. Fico feliz pelo convite, como eu falei, né? E é o que você falou, a gente teve que se adaptar a essas questões do distanciamento e do isolamento social, né? E pensando em biossegurança, em todas essas esferas que a gente tem falado hoje, e acabou que acho que a gente rompeu uma barreira, né? Então, acho que isso daí vai ser, como não somente isso, mas como outras coisas, eu vejo que vai realmente ficar como um legado do nosso trabalho, né? Para a nossa profissão, para a nossa sociedade, né? Senão, eu brinco, senão não vai ter valido de nada todo esse perrengue que a gente está passando se a gente retroceder, né? Então, que a gente percebeu que não tem tantas divisões como nós estávamos tendo. Essa que é a minha reflexão diária. E, Bruno, eu já li aqui a sua mensagem, né, que fala da dificuldade em direcionar uma carreira para um esporte específico, como a natação, por exemplo.
Eu acho que existe um movimento natural, tá? Acho que existe um movimento natural. Acho que é um processo, que tem que plantar, tem que germinar, tem que regar, tem que focar. E às vezes como eu falei, eu trabalhava num clube de futebol onde eu percebi por prazer, por percepção, por gostar mais. Ao mesmo tempo, estavam numa ascensão a modalidade no clube. Então, assim, é um conglomerado de coisas que vai fazer você estar à frente de um determinado esporte, entende? Mas eu digo que não é difícil. É uma questão de um processo, como em tudo. É você se engajar, é você se inserir, é você estar perto. É o que eu sempre falava assim, poxa, eu tenho que estar perto dos bons, porque os bons são procurados o tempo inteiro. E quando esse bom não puder ir, ele vai falar, ô, deixa eu olhar aqui. Ele vai olhar para o lado e falar, quem que tá aqui? Ah, você, tem uma pessoa aqui para indicar. Eu brinco que é assim. Então, eu acho que, na verdade, essa questão aí que eu comentei, né, no início da minha fala, da aula, era isso, a gente direcionar, eu quero trabalhar com esporte, então já é um começo, entendeu? Não, eu quero trabalhar para ser um negócio lá de cardiopneumo, puxa, mas é a tua área de atuação, porque você vai começar a gastar energia com aquilo, e aquilo vai te tirar do seu foco. Então, assim, pensar em algumas escalas, e o filtro ir afunilando progressivamente, primeira coisa. Né? Então, você primeiro tem que entender que, poxa, a minha área de atuação, eu quero o esporte. Então, tá, é o esporte, legal. Eu quero entender do esporte de modo geral. O que é uma periodização, o que é um treinamento de força, como que o preparador físico pensa, como que o técnico pensa, não importa a modalidade, esporte coletivo, esporte individual, não sei o quê. E progressivamente, se você já tem um esporte que você tem mais prazer ou que te atrai mais, é porque você já tem um link em alguma coisa. Então aí vai te direcionando. Eu lembro que eu olho as comissões assim de natação, por exemplo, todo mundo, ex-nadador, ex-atleta de Pan-Americano, já foi olímpico, já foi para mundial, medalhista não sei do que, não sei do que. E aí às vezes tem uns intervalos, a galera cai na água para nadar e, putz, às vezes eu vou, né? Imagina, eu não sei nem nada mal pra caramba, fico me esforçando lá. E o pessoal fala, nossa, vai ser nada mal, né? Claro, cara. Então, assim, eu não tinha link nenhum com a natação. Nenhum. Entendeu? Não sabia nada. Não sabia nem a terminologia usada. Mas eu fui aprender. Como o que eu faço com todas as modalidades. Se chega um atleta aqui que faz, sei lá, Le Parkour. Fala, putz, nunca vi um cara treinar Le Parkour. Como que é o seu treino? Meu interesse é ir lá e ver o cara treinar um dia. Eu falo, poxa, eu consigo ver. Era o que eu fazia no clube. Então, o atleta da natação estava treinando, ia ver a natação. Dava uma olhada no treino da pessoa. Ah, o cara do vôlei lá, com uma lesão, do basquete, do futsal. Eu ia tentar entender cada vez mais as questões da especificidade. E aí, automaticamente, você vai começar a resolver os problemas. E aí, automaticamente, as pessoas vão querer te ter por perto. Então, é um processo, como eu disse. Muito legal, Rafael. Obrigado aí pela resposta à pergunta do Bruno. Eu queria, então, né, nesse momento, finalizar o nosso webinar agradecendo, mais uma vez, a sua participação, deixando o convite, né, para todos que estão presentes. Na próxima semana, nós teremos um outro webinar falando sobre atuação fisioterapêutica no futebol, com um colega seu, Albino, lá de Fortaleza, que você conhece bem. Falei com ele hoje. Falou com ele hoje, né? Vai estar conosco aí também, gentilmente. Né? Oi? A gente é o mesmo time, né? Nós somos juntos da diretoria nacional, né? Exato, então. Parceiro seu aí vai estar conosco na próxima semana. Se você também tiver a possibilidade, quiser participar, vai ser um prazer para nós tê-lo presentes também, tá bom? Demais. Então, muito obrigado a todos, uma boa noite. Aí, pessoal. E até mais, pessoal. Obrigado, viu? Obrigado, Daniel. Obrigado a todo mundo aí. Espero ter contribuído com vocês. Um abraço, até mais. Obrigado, igualmente.